Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma edição do programa Café e Prosa, sempre ouvindo as personalidades da cidade, pessoas que prestaram relevantes serviços, e hoje uma figura especial da nossa capital, da nossa Ilha da Magia, ele que foi prefeito, deputado estadual, deputado federal, vereador desta casa e tem muitas histórias a nos contar. Recebendo o Edson Adrião Andrino de Oliveira. Se falar o nome completo, o pessoal até não consegue identificar, mais conhecido como Edson Andrino, ex-prefeito de Florianópolis entre 86 e 88. Antes disso, ficou 10 anos nesta casa, né, como vereador, de 73 a 82, foi 4 vezes deputado federal e também 3 vezes deputado estadual. É um prazer imenso recebê-lo para contar as suas histórias, que são histórias na política, histórias da vida, da infância, da nossa querida Lagoa. E primeiro agradecer pela sua presença. Vanderlei, eu que agradeço. Você já me convidou algumas vezes aqui para vir no teu programa Café e Prosa, né? Sim. Mas como eu vivo um pouco mais lá na Serra do que em Floripa, do que na ilha, então agora arrumamos um horário para participar do teu programa. Maravilha, vamos falar também dessa ida do senhor lá para a Serra nas últimas décadas. O que vem à mente do senhor da infância na velha Lagoa, hein? Com os irmãos, com o velho Andrino, a família, não tinha estrada, não tinha luz. Eu nasci há 77 anos atrás, na Lagoa da Conceição. Meu pai era da Costa da Lagoa, a minha mãe do Rio Vermelho. E, na realidade, o meu pai tentou pedir a minha mãe em casamento, mas na época tinha complicações de família. E o meu pai roubou a minha mãe de canoa, da Costa para o Rio Vermelho. E veio morar na Lagoa da Conceição, hoje, onde é o Café dos Araçás, na frente do Grupo Escolar Henrique Veras. Há 77 anos atrás, a Lagoa tinha no máximo 50 casas. Das 50, 20 ou 25 eram engenhos de farinha. Sim. Inclusive, meu pai tinha 2 engenhos de farinhas, onde é que é o Grupo Escolar, bem ali no Henrique Veras. E ali na Ponta das Almas tinha 2 engenhos de cachaça, fazia açúcar grosso, né? E primeira geladeira foi na venda do meu pai, onde é o Café dos Araçás, a primeira geladeira, o primeiro rádio, a bateria, um Philips. Que inclusive eu me lembro, eu era menino, escutei todo mundo, no final da tarde, no início da noite, todos os moradores, uma parte dos moradores iam para escutar rádio, escutar novela, o Herói do Sertão, Jerônimo, o Herói do Sertão, e os jornais a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, e escutamos ali o suicídio do Getúlio Vargas, em 54, e a Lagoa era completamente diferente, né? Não tinha energia elétrica e a estrada era muito ruim. Nós vínhamos para a cidade de carroça de madrugada, todas as quarta-feiras, para fazer feira, para comprar aqui no mercado público o que a Lagoa não produzia. Sim. E trazer para a cidade o hortifruto granjeiro. Na realidade, naquela época, quem abastecia a cidade não era a grande Florianópolis, não era Antônio Carlos, não era Santa Amaro, não era Águas Mornas, era o interior da ilha. Canto da Lagoa, Ratones, ali a Vargem do Bom Jesus, aquela região é que produzia os hortifrutos granjeiros, os temperos, as verduras e tal. E quarta-feira a gente vinha para trazer esses produtos, também camarão, siri, peixe, e trocar por mercadorias que nós vendíamos na venda. Nós tínhamos uma venda, eu nasci cuidando da venda, né? Vendendo querosene, vendendo para iluminar as pombocas, as lamparinas, porque não tinha luz elétrica. E isso é um pequeno resumo aí da época da Lagoa. Depois meu pai comprou o primeiro carro, que era um caminhão, com banco que traziam as pessoas também. Tudo mercado público. Ficávamos ali no centro do mercado público municipal. Era toda quarta-feira. Toda quarta-feira era o dia de feira, né? Que vinha o pessoal não era só o pessoal da Lagoa, o pessoal todo do interior da ilha, dos ingleses, da Vargem Pequena, o Ribeirão da Ilha vinha muito de barco. De baleeiras, né?
Como vinha o pessoal de Paulo Lopes, de Palhoça, o pessoal do Ribeirão vinha mais de baleira, de barco. E como é que foi a infância? Além dessa questão de trabalho, de ajudar na venda, as brincadeiras, os amigos, né? Lembranças de muitos amigos naquele tempo da Lagoa? Era diferente, né? Completamente, né? Eu sou de uma geração que nasci sem energia elétrica, sem estrada para a Lagoa, e hoje você tem a comunicação, a facilidade da internet, do celular, o mundo globalizado, completamente diferente, né? Eu sou de uma geração que passou por todas essas mudanças, né? Então era uma infância e depois uma juventude, bem que a juventude eu já saí um pouco para a cidade. Eu fui interno no Colégio Catarinense, porque não tinha como você vir da Lagoa para frequentar a aula no Colégio Catarinense. Todo dia tinha que dormir lá. E foi uma dificuldade muito grande também para me estudar, porque meu pai não tinha condições financeiras, minha mãe era meio que um jogo lá com os padres do colégio, paga hoje, paga amanhã, negocia o pagamento, essas coisas todas. Mas a infância foi muito boa, né? Aquela infância era completamente diferente. Funda para caçar passarinho, bola de gude, jogo de peão, de roda, fogueira de São João. A gente passava praticamente um ano inteiro trazendo árvores do morro para fazer aquelas fogueiras enormes que o fogo durava 15, 20 dias aceso, era engenhos de farinha, onde você raspava mandioca naquelas rodas em volta do engenho à noite, cantava ratoeira, arrumava as namoradas, as meninas, na época, completamente diferente, né? Inclusive, as pessoas da Lagoa, os pescadores, a maioria não sabiam nadar, porque eles usavam o mar. Hoje o que tem valor é a beira do mar. Sim. Não é? Mas na época não. Por exemplo, o centrinho da Lagoa é uma rua que não tem nada a ver com o mar. É a rua da igreja da Lagoa. Quem chega na Lagoa à esquerda ali, né? Sim. A gente só ia à noite para a praia, né? Ali em volta da ponte, para jogar tarrafa, para matar um camarão. Tinha muito camarão, tinha muito siri, tinha muito peixe. Era um período completamente diferente. A pesca sempre fez parte da sua vida, né? Também, não só como atividade econômica, mas esportiva também, né? O senhor também participou de atividades esportivas naquela região, um exímio nadador, né? O senhor tem um conhecimento daquela região, do mar, né? Da lagoa, do mergulho. Eu não sou e nunca fui um exímio nadador. Eu fui um bom mergulhador, caça submarina. Eu fazia caça submarina. Fui campeão do estado algumas vezes, participei de campeonatos brasileiros, internacionais. E teve um período que eu juntei as duas coisas. Eu construí um primeiro restaurante na ilha de Santa Catarina que o dono abastecia com mergulho. Eu vivia da profissão de mergulhador, de caçador submarino, né? Eu não comprava garopa, não comprava lagosta. O nome do meu restaurante era Mariscão. Na época você não... Antes do Oliveira? Não. Bem depois. Não, era onde é a Mormaia ali. Sei, né? sei. Porque na época você não produzia nem ostra nem marisco em cativeiro, como se produz hoje, sim, né? Sim. O primeiro projeto de produção de marisco e ostra foi no governo do Pedro Ivo, em 86. Eu era prefeito de Florianópolis, quando implantou-se o projeto que chamava-se Projeto Gaivota, que começou a se produzir ostra na ilha de Santa Catarina. Na verdade, não se começou na ilha, se começou em Cabeçudas. E depois veio para a ilha de Santa Catarina. A primeira região a produzir ostra aqui foi o Santo Antônio. Né? E depois foi... Ribeirão. Eu na época... Para buscar semente, eu já tinha saído da prefeitura, foi em 89. Sim. Eu ia buscar semente lá em Cananéia, entre São Paulo e Curitiba, e Paraná. Era um francês Jacques que produzia semente, e eu fui umas 2, 3 vezes pegar ostra para os produtores de Santo Antônio que produziam. Né? Depois a Universidade Federal de Santa Catarina, através de alguns biólogos e técnicos, como o Poli, professor da universidade, começaram a produzir
semente, né? Então, eu tive um restaurante muito tempo, né? E até ganhei dinheiro porque eu não comprava o pescado, né? Matava muito peixe grande, mero, garopa, fazia filé, então eu ganhei dinheiro com isso. E o mar continua sendo uma paixão? Eu achei que eu nunca ia deixar de fazer caça submarina, mas depois acabei comprando uma área em Bom Retiro, lá perto de São Joaquim, de Urubici, e acabei me deslocando um pouco para lá. Então eu passo um pouco de tempo lá em Bom Retiro e mais tempo ainda passo na ilha de Santa Catarina, né? E as pessoas me perguntam, pô, mas tu era ligado ao mar, caçador submarino, vivia disso, tal. Mas quando eu nasci na Lagoa, era rural. A Lagoa era mais rural que mar, né? Sim. Eu plantei muita mandioca, a gente tinha engenho de farinha, aquela parte da Lagoa, tu chega do alto do morro, tu olha para a Lagoa, ali onde tem Saulo Ramos, Lique, Marina Felipe, aquilo tudo era roça de mandioca, de batata doce, de batata, entende? E eu fazia parte, meu pai tinha muita vaca leiteira, né, cavalos, essas coisas todas, carroça, eu andei muito em carroça. Então, a Lagoa era rural. O interior da ilha era rural. Tinha Ratones, produzia muito produto hortifrutigranjeiro, entende? Então, eu tinha um pé na roça, assim, apesar de depois gostar do mar, ainda gosto, essa coisa toda, entendeu? Realmente, a cidade antiga, né, o coração da cidade era esse centro, a parte de frente aqui do maciço, a parte de trás, e o interior da ilha era totalmente rural em todas as suas partes, a dificuldade de se chegar, de locomoção, tinha a produção própria de hortifruti, a cultura de criação de gado, de animais também, né? De fato, foi um tempo que marcou, né? Marcou as gerações. E aí, como foi? O senhor foi para o Colégio Catarinense, estudar no internato, sei lá, pelos anos 50, né? Mais ou menos. Como é que despertou o interesse pela política? Como foi isso? Como que entrou na sua vida a política? Primeiro, sobre a Lagoa, tem algumas coisas interessantes. Na época, havia uma certa discriminação quem era do interior da ilha com as pessoas da cidade. Essa questão de matuto, sim, né, o manezinho de hoje era o matuto de ontem. Sim. Entende? Eu, quando disputei a eleição para prefeito em 85, eu trabalhei muito essa questão de raízes, que eu era manezinho mesmo, tinha cheiro de peixe, eu fazia questão de dizer isso, porque o meu adversário, que era o Francisco de Assis, que eu tenho o maior carinho por ele, essa coisa toda, eles trabalhavam muito, meu adversário, a questão do engenheiro, porque o Maluf era uma referência na época, sim, como um bom administrador e era engenheiro. E eu trabalhei muito essa questão de raízes, né? Mas na época, por exemplo, as moças daqui que já vinham para a cidade, as famílias que vieram morar na cidade, elas não queriam namorar quem morava na Lagoa. O pessoal tinha uma certa discriminação. Onde é que o pessoal do interior da ilha frequentava? O mercado público. O centrinho do mercado, o meio ali onde tinha um café do Seu Joca, parava aqueles caminhões e tal. A elite florianopolitana não gostava de frequentar o mercado. Podia até frequentar escondido, mas eles gostavam, era Felipe Schmidt, era outro... Tinha outras manias. Hoje isso acabou, né? Sim, hoje todo mundo frequenta o mercado, essa coisa toda. E eu vim interno no Colégio Catarinense, porque era longe de estudar aqui na cidade, né? Eu, da minha família, fui o único que estudei aqui eram 7 irmãos, né? Sim. Eu estudei no Colégio Catarinense e eram 5 homens e 2 mulheres, e a minha irmã, a Marina, a mais velha, estudou no Colégio Coração de Jesus. Que era interno também, né? Interna também. Interno também. Então o senhor, naquele tempo lá, na juventude, na infância, sofreu um preconceito da velha cidade, do povo da velha cidade. Você é o Matuto da Lagoa, né? A Matuto tem uma expressão que era usada mesmo. Peguei o final disso. Não, depois, quando disputei a eleição, marcou muito essa questão do mané, do manezinho, aquela coisa. Depois o Aldírio acabou dando
uma força para essa questão, como criou aquele programa Fala Mané, Sim. entendeu? E aí virou, hoje, todo mundo tem orgulho. Eu me lembro quando o Aldírio fez a primeira homenagem para os manezinhos, escolheu alguns manezinhos, até o Aldírio, que precisava de um apoio da mídia, essa coisa toda, ele buscou algumas figuras que não tinham nada a ver com o Manezinho, mas era uma maneira de prestigiar quem estava chegando aqui, aquela coisa toda. Ele criou o troféu Manezinho da Ilha, né? Claro. E eu me lembro quando eu recebi o troféu, fui da primeira leva que recebeu o Manezinho. Chegou uma jornalista e perguntou para mim, o que é ser Manezinho da Ilha? Eu olhei, tinha umas figuras que não eram Manezinho, e aí eu disse, olha, pergunta para aquele que era um homem de mídia que estava sendo homenageado, pergunta para ele se ele entende a expressão que eu vou dizer agora. Se ele entender, ele é Manezinho. Aí eu falei uma expressão, escalifou e degradado que acicou a bucica, eu acarqueto o zóio dele. Aí ela perguntou o que é, pergunta para ele que ele é Manezinho, ele sabe, claro que ele não sabia, né? É isso aí. E ela não conseguiu gravar também, né? Não, escalifou e degradado e cacicou a bucica é um episódio que a gente estava saindo para pescar na Barra da Lagoa de Mergulho. Eu, Marcelo Modeste, que foi um bom radiologista aqui, o Edson Murilo Viana, mais um filho do cara da Pioneiro, o Arlindo, o Ademir, e uma cachorra mordeu um pescador lá. Ele ficou brabo e ele usou essa expressão, escalifou o degradado que atiçou a bucica, eu acarqueto os olhos dele, quem foi desgraçado, que atiçou a cadela, que eu mordo, que atiçou a cadela, que eu mordo a orelha dele, será uma coisa assim. Ficou uma expressão interessante. Mas lá nos anos 60, o senhor falou aí da eleição de 86, foi eleito prefeito, fez uma grande transformação, me lembro, inclusive, o senhor falou da gaivota, a gaivota fazia parte do logotipo da campanha, né? Do sol e a gaivota, né? Uhum. Da sua campanha eleitoral, e virou marca também da prefeitura depois, né? Mas lá atrás, na juventude que lutou contra a ditadura e foi um momento marcante do país, foi aí que o senhor ingressou na política, né? Na realidade, foi em 66 que a Revolução de 64 foi feita em 64, claro. Sim. Depois acabaram com os partidos tradicionais, que os mais importantes eram o PTB, partido do Getúlio, do Jango, a UDN, né, do Carlos Lacerda, do Magalhães Pinto, e aqui de Santa Catarina, das famílias dos Bornhausen, que era o que predominava como os comandantes da UDN, e o PSD, que era do Aderbal Ramos da Silva, né, e eram esses partidos que existiam. Em 66, a ditadura, os governantes da ditadura, resolveu acabar com os partidos políticos, esses partidos, e criou a Arena e o MDB. Quem era do PSD e da UDN foram para a Arena. O pessoal do PTB, que era do Partido Trabalhista Brasileiro, foram para o MDB. Meu pai era da UDN, foi para a Arena, meu pai foi para a Arena. Eu, em 66, eu estudava aqui eu fazia duas faculdades, eu fazia economia de manhã, ali onde é que é o Badesc, e fazia direito à noite, ali na Esteve Júnior, porque na época era permitido você fazer duas faculdades ao mesmo tempo, né? E eu, com 19 anos, eu ajudei a fazer o MDB de Santa Catarina. Eu sou o 9º filiado no MDB em Santa Catarina em 66. E disputei a primeira eleição com 19 anos de idade, né? E 66. Só que em 60, aí eu comecei a participar de política estudantil. Eu nunca fui comunista, apesar de ser fichado na época, essa coisa toda, né? É que na época, quem era contra a ditadura militar, quem lutava pela redemocratização do Brasil, era taxado de subversivo, de comunista, essa coisa toda. E depois eu fui preso em São Paulo, em Ibiúna, no 30º Congresso da UNE. Era um congresso clandestino, proibido pela polícia, aí nos pegaram lá em São Roque, lá em Ibiúna, e acabei sendo preso, e eu era, na época, funcionário da Malária. Malária é aqui onde é que é ali na casa do Nereu Ramos, que hoje é a Fundação Badesc, Fundação de Cultura Badesc, né?
Ali, na realidade, a malária funcionava muito embaixo. Ali era DNERU, Departamento Nacional de Endemias Rurais. E quando eu cheguei eu tive preso lá em São Paulo, no presídio Tiradentes. Fui preso algumas vezes aqui, quando vinha o presidente da República, um general, eles pegavam... Tinha um grupo aqui de estudantes que era mais rebelde, assim, que se manifestavam muito, eles prendiam tudo para não haver manifestação da época com a presença dos militares aqui, né? E eu, quando cheguei do presídio, eu fui demitido sumariamente, tá? Me chamaram, disse, olha, a partir da manhã o senhor não trabalha mais. Foi até um general, um almirante, que era o comandante ali, que trabalhava ali. Eles botavam muito militar reformado para comandar essas repartições públicas. Sim. O DNERU era comandado por um cidadão, acho que do Rio Grande do Norte e tal. E fui demitido, e aí o meu pai me achava também meio subversivo, aquela coisa toda, que eu me metia, ele não queria que eu me metesse nessas manifestações estudantis. E aí, aí eu tive um problema, né? Era difícil você arrumar emprego na cidade naquele momento, ninguém ia te dar um emprego para um cara que foi preso como subversivo, essa coisa toda. Mas, por incrível que pareça, foi esse episódio todo, essa história toda que resolveu a minha vida financeira. Porque eu fazia direito com um rapaz que era representante da Texaco aqui, que era o viajante da Texaco, o Cláudio. A gente saía à noite para tomar uma cerveja e eu morava na casa do Baldissero Filomeno, ali onde é o cabaré hoje, ali perto da ponte. Eu morava, o seu Baldissero era um dos primeiros caras que teve casa na praia, né? Casa de veraneio. Na época o pessoal passava o verão, era casa de veraneio. O seu Baldissero tinha uma casa lá, eu virei amigo dos filhos, do Ramon, do Baldisserinho, do Alfredo. E aí eu acabei morando lá para estudar aqui. E aí o Cláudio, uma noite, conversando, eu disse, puta, vamos fazer um posto de gasolina na Lagoa. Ele disse, tu tá louco, a Lagoa tinha 5 automóveis, 5 automóveis. Não, louco. Eu disse, cara, mas vamos dar uma mão, eu não consigo emprego, papapá. Fomos para Itajaí, ele conseguiu arrancar uma bomba velha que estava lá na beira do rio de Itajaí, um tanque, aí arrumou um dinheiro de capital de giro para mim, para comprar o primeiro caminhão de gasolina, 7.500 litros. Sim. E aí eu acabei botando o posto na Lagoa. Foi uma dificuldade muito grande, porque só dava movimento sábado e domingo, que as pessoas iam para a Lagoa. Durante a semana não ia ninguém. Então eu pegava um caminhão, geralmente sexta-feira, só que chovia sábado e domingo. Segunda eu não tinha como pagar, porque não vendeu, né? Não vendia por causa da chuva. E aí pegava dinheiro de um, de outro, e comecei a minha vida. Depois eu fiz um restaurante, porque eu mergulhava para vender peixe. E acabei fazendo a minha autonomia financeira, porque eu fui para a rua do serviço. Provavelmente, se eu não tivesse sido demitido, hoje eu era funcionário público federal aposentado. Imagino. E aí, em 73, a primeira vez que o senhor se candidatou para vereador em Florianópolis. 72, eu acho. 72 que exerceu o mandato em 73. Eu fui vereador. Não, eu já disputei antes. Ah, disputou antes? Disputei. Eu disputei em 66, quando fundou o MDB. Eu tive a primeira disputa em 66. Mas não entrou? Não, apesar de na época, o MDB não fez legenda. Eu fiz 912 votos em 66. Eu fui mais votado que 5 vereadores da Arena. Fui mais votado que o Caruso, que o Valdemar da Costa, com a Mauri Cabral Neves, com o Arno Seara, tudo, mas o partido não tinha legenda. Não tinha legenda. Em 66. Com as contradições da legislação eleitoral. Em 68 eu fui preso, eu acho que foi em 72, eu tentei ser candidato e aí me impugnaram. O Serviço Nacional de Informação, o SNI, que era na época um órgão da ditadura, me proibiu de ser candidato. Na realidade, fez uma carta, um bilhete, né? O general fez um bilhete para o Tribunal Eleitoral, disse, o Andrino não pode ser candidato, e eles me tiraram a candidatura por isso. Entende?
Eu não fui candidato por isso. E aí eu tentei recorrer, mas ninguém queria advogar. Não, esquece isso, papapá. Não foi em 72, foi antes de 72. Aí em 72 eu me disputei, tentei disputar de novo. Aí o Nuno Campos, que era um procurador do Tribunal Eleitoral, me impugnou também. Aí sob a alegação que eu não estava filiado. Porra, eu já tinha disputado a eleição de 66, como é que eu não estava afiliado? Aí eu ganhei o recurso, eu estava na Faculdade de Direito, foi o Murilo Magno Vieira, que é irmão do Marquinho Vieira, que é deputado, que fez a minha defesa. E aí eu faltava 25 dias para as eleições, 3 semanas. Eu recebi a notícia que eu tinha ganho no Tribunal Eleitoral. Aí eu disputei a eleição, ganhei a primeira eleição de vereador em 72. E aí? Aí quando chegou em 82, aí eu fui vereador por 10 anos. A Câmara funcionava lá onde é o prédio da prefeitura antiga ali, o antigo presídio ali, onde é o museu hoje, o Sérgio Grando ali. Museu de Florianópolis. Né? É o Museu de Florianópolis, né? Ali funcionava a prefeitura, o prefeito era o Ari Oliveira, quando eu fui eleito, e ali funcionava a Câmara, prefeitura, tudo junto. E era uma apesar de nós termos diferença ideológica entre os vereadores, o pessoal da Arena defendia muito a ditadura, eram as pessoas mais velhas assim, né? Mas a gente nunca teve problema de denúncia de corrupção, essas coisas. Eu acho que era um momento muito diferente de hoje, entendeu? Era um pessoal mais respeitado, não que eu seja respeitado, mas hoje tem muita confusão, não só nas câmaras, é Congresso Nacional, é Assembleia Legislativa, tudo isso aí. Geral, a política no Brasil. Né? Lamentavelmente. E aí, nos anos 80, foi o grande momento da carreira profissional como eleito prefeito de Florianópolis, né? Primeiro, em 82, eu fui eleito o deputado estadual mais votado do MDB. E 82, assumi em 83, tive uma participação muito efetiva na enchente de Blumenau. Foi a primeira lancha que entrou em Blumenau, foi a minha. É verdade. Eu entrei em Tijucas, eu botei a minha lancha em Tijucas. Tijucas? Na estrada ali de Tijuca, do lado ali onde tem a cerâmica ali da Porto Belo. Subi pelo Rio Tijucas? Não, subi pelo meio do pasto, porque a água cobriu tudo. Foi a maior enchente de Santa Catarina, foi aquela de 83, né? Era eu, Nelsinho Alves e o Beaco Vieira. Sim. Fomos para Ceval em Gaspar, pegamos franga ali na Ceval, entregamos e tudo. E depois de 3 dias, 2 dias e pouco ali em Brusque, a gente entrou em Blumenau. Ficamos lá uma semana em Blumenau, essa coisa toda. E isso foi em 83. Em 85, aí eu disputei uma prévia com o Vedequim para ser candidato a prefeito. Né? E claro que o Vedequim, ele teve o apoio da cúpula do PMDB, do Pedro Ivo, que era um cara que eu tinha maior respeito, mas o Pedro, naquele momento, ele fechou com o Vedequim, porque eu fui contra a ida ao colégio eleitoral. Tinha a emenda Dante de Oliveira, né, que foi votada em 84, foi rejeitada naquela... Foi a maior ducha de água fria no povo brasileiro, foi aquela campanha das diretas, né? Sim, direta já. E eu fui contra a ida ao colégio eleitoral. Eu achei que o PMDB tinha que ter segurado, depois que a Dante de Oliveira foi rejeitada, eu acho que o PMDB tinha que ter segurado aquela peteca. E o partido acabou fazendo uma coligação, o Sarney saiu da Arena, que não era bem Arena, eu acho que era PP. PDS? Não, era o PL, não sei, não me lembro bem. E foi e coligou com o Tancredo, e elegeram o Tancredo no colégio eleitoral, e o Tancredo morreu na véspera de tomar posse. Foi. E aí foi uma decepção generalizada. E aí assumiu o Sarney, né? O Sarney assumiu como presidente da República. E aí depois veio a eleição direta. O Ulisses, que foi o grande responsável pela luta contra a ditadura, acabou disputando a eleição para presidente da República, fez 4% dos votos no Brasil.
né? Porque houve uma decepção muito grande com a questão do Sarney, né? Que o Sarney foi eleito por 4 anos e ainda deram outro ano para o Sarney, que foi 5 anos. Sarney entregou com uma inflação lá em cima, Gigante. aquela coisa toda. E... Muito se fala na cidade da gestão Edson Andrino na Prefeitura de Florianópolis. A criação da Fundação Municipal de Esportes, a própria passarela do Samba Ney Querido, entre outras realizações. Isso dá orgulho para o senhor que veio da Lagoa e se tornou o comandante da cidade e o legado que foi deixado? Eu, antes de falar da administração, eu queria falar um pouquinho da minha eleição, já que... Claro. Por exemplo, quando eu estou te dizendo que eu disputei uma prévia com o Wedekind, e todo mundo achava que eu ia perder a prévia, porque a cúpula do partido não fechava comigo por causa dessa questão do colégio eleitoral. Sim. E aí começou um movimento do Esperidião, junto com o Jais. O Jais tinha sido candidato em 82 contra o Esperidião. Isso. E foi uma das eleições mais acirradas que o Estado já teve. O Jais perdeu por bem poucos votos. Até uma eleição que tem muito questionamento para o Senado e para o Bornhaus ganhou do Pedro Ivo e o Esperidião ganhou do Jais Barreto. E antes, o Jais tentou fazer com que, e depois, isso foi em 82, 85, quando eu fui eleito, o Jais se juntou com o Esperidião a mim. E o Brizola veio aqui, o senhor hospedou aqui no Flop, aqui do lado, e fez uma coligação também com o Esperidião, o Brizola, que era a AST, Aliança Social Trabalhista, o Manuel Dias, que foi o vice do Chiquinho. E eles tentaram, de várias maneiras, para mim me encontrar com o Esperidião, junto com o Brizola, quando o Brizola veio. O Brizola me ligou 2 vezes do hotel, depois me ligou à noite o Zico, que era o assessor do Esperidião, para mim ir lá no palácio, para conversar, papapá. Quem sabe eu me encontrava escondido com o Esperidião. Eu disse, rapaz, eu e o Esperidião, onde é que nós vamos nos esconder? O Esperidião careca, eu conhecido de monte. Só se entrasse no motel escondido dentro do carro, porque ninguém ia, entendeu? E acabei não me encontrando com eles. No outro dia o Brizola foi lá em casa de manhã, querendo que eu coligasse essa coisa toda. Eu não coliguei, mesmo porque se eu conversasse com o Brizola, naquele momento eu perdi a prévia. A prévia era 15 dias depois dessa conversa toda. E eu acabei ganhando do Wedekind na prévia por 500 votos. Eles até diziam, a gente ia para o debate com o Wedekind, eles diziam assim, puta, diga que o Wedekind não é daqui, diga que a assessoria, que essa assessoria que às vezes buzina a coisa errada, diz, olha, não, esse discurso não serve, né? Porque eu nasci aqui, não dependeu de mim, né? Mas o cara que faz uma opção por uma terra para morar, às vezes tem mais valor do que quem nasce, né? Porque era o caso do Wedekind, né? Que depois eu acabei ganhando a prévia, depois eu trabalhei para o Wedekind para ser senador da República e para o Dirceu Carneiro, e os dois viraram senador em seguida, que eu fui eleito em 85, e em 86 o Wedekind virou senador com meu apoio e o Carneiro. Dirceu, e o Pedro Ivo se elegeu governador. Aqui na cidade ele fez uma diferença de 16, 17 mil votos foi do Pedro Ivo? Pedro Ivo ganhou do... Em 86. Foi do Carlinho Bing? Não, foi do Gazzaniga, eu acho. Eu acho que foi do Gazzaniga. Então, depois eu acabei na prefeitura. Quando eu acabei de ganhar a eleição, eu visitei o Brizola no Rio de Janeiro para agradecer a visita que ele fez. Aí ele tinha um orgulho de mostrar aquele CIEP e tal. Era um grande personagem político da história do Brasil, né? Sem dúvida. E depois na prefeitura cheguei em 86, o governador era o Esperidião, que eu tinha derrotado, porque foi uma eleição muito difícil, a questão do poder econômico, entende? Eu enfrentei o poderio econômico do governo do Estado e ainda da elite da cidade, essa coisa toda. Uma das primeiras... Porque você está falando em obra, né? Fazer obra é fácil quando você tem dinheiro, que não era o meu caso, né? Quando não tem... Eu entreguei a prefeitura em 89, quando houve a reforma tributária. Então eu peguei uma prefeitura que era o quintal do governo do Estado. O governador é que escolhia o prefeito. E o prefeito escolhido dizia, pô, governador, eu vou para ali.
Mas o senhor tem que me dar dinheiro, porque eu não vou administrar uma cidade se não tiver o apoio do governador. Verdade. Né? É só tu olhar agora a questão do Topaz. Ele está pegando um vice do PL para o Jorginho ajudar ele depois. Claro. Entendeu? Tu imagina eu na... É importante, né, no processo político. Claro, claro. Não, e o governo do estado vive aqui dentro da capital, ele tem que ajudar mesmo. Tem que ajudar, mas na época que eu ganhei... tem muita coisa funcionando. Claro, mas quando eu ganhei do Esperidião, tinha muita coisa na prefeitura que dependia do governo do estado. Eu vou te dar um exemplo. Os aterros, o norte e o sul, os aterros da Bahia Sul e Norte, sim, eram do governo do estado, era do DR, hoje do DEINFRA. Quem limpava, quem fazia a limpeza não era o estado, era a CONCAP, que é o órgão de limpeza da prefeitura. Sim. Por que a limpeza era feita pela CONCAP? Era um convênio que tinha a CONCAP, era uma maneira do governador botar dinheiro da prefeitura, que era a folha da CONCAP. Quando eu ganhei a eleição, assim que eu assumi, o Esperidião acabou com o convênio com a coisa. Eu já fiquei sem dinheiro para pagar a folha da CONCAP. Então foi um mandato muito complicado, né? Eu me lembro bem que aquele prédio do Tribunal de Justiça, que ali era 10 andares. Eles fizeram de 12. Eles aprovaram, o tribunal aprovou de 10 e depois construiu de 12. Eu embarguei o prédio, né? Porque o tribunal que julga as ações demolitórias não pode dar um mau exemplo, né? Mas infringia o plano diretor? Claro, eles aprovaram de uma coisa e construíram a mais 2 andares. Eu me lembro que o tribunal ficou chateado comigo que eu embarguei. E eu tinha um problema de precatórios, para pagar muitos precatórios, eu não tinha dinheiro. E aí o tribunal decretou intervenção na prefeitura. Eu fui para Brasília, o Sarney era o presidente, eu me dava bem com o velho Ulisses, o Ulisses ligou para o Funaro acabou liberando dinheiro para pagar os precatórios, porque tinha uma intervenção na prefeitura, para o Esperidião botar o interventor. Eu tinha acabado de ganhar a eleição no mesmo ano. Até eu nunca me esqueço que eu dei uma declaração dizendo o seguinte, que eu esperava que o tribunal tivesse a mesma agilidade que ele teve para julgar a intervenção, que ele tivesse uma mesma agilidade para demolir os 2 andares a mais que eles fizeram, né? E depois acabamos. Eu tentei um acordo, não foi possível, depois o Esperidião assumiu a prefeitura de novo e acabou fazendo um acordo com o Tribunal de Justiça. Mas um dos primeiros atos que eu tomei em 86, todo o casario colonial nessa cidade, foi eu que tomei numa canetada, em 86. Eu estou te falando isso porque eu fiz poucas obras físicas, sim, né? Eu fiz ali o terminal de ônibus, a passarela Negro Querido, 8 creches, 9 postos de saúde, o asfalto do Canto da Lagoa, Osni Ortiga, essas coisas assim, né? Mas dinheiro, quando tu tem, a Biblioteca do Continente, né? Sim, que não tinha... A Biblioteca do Continente funcionava em cima de uma loja de oficina, entende? Então, quando você tem dinheiro... Eu fui prefeito por 3 anos, né? Foi um mandato de tampão, assim, foi o primeiro mandato depois da eleição direta de prefeito. Não foi um mandato para coincidir... Foi antes da Constituição, né? Coincidiu... eu entreguei logo depois da Constituinte. Da Constituição, que foi em 88. Isso. Então, eu acho que eu tomei algumas decisões na prefeitura que, para mim, me dão muito orgulho, né? Não só como a criação da Fundação Catarinense, a Franklin Cascais, a Fundação de Esporte, Núcleo de Transporte Coletivo, mas eu digo algumas medidas, né? Eu vou te dar um exemplo. O interior da ilha, as escolas à noite ficavam fechadas. As pessoas que queriam continuar o 2º grau, sim, na época era o 2º grau, não tinha como. Eu fiz um convênio com o Estado, depois, com o Pedro Ivo e tal, e à noite a prefeitura dava a escola, a estrutura, e o Estado dava os professores. Então, hoje, a maioria das escolas à noite funciona porque as pessoas paravam de estudar porque não tinham como vir para a cidade, entende? Tinha que trabalhar também, né? E tinham que trabalhar de dia também, e à noite eles frequentavam as escolas. Então, foram 4 ou 5 escolas no interior da ilha que começou com o 2º grau à noite. Hoje, provavelmente, tem muitas escolas que têm mais do que as 4, 5 da minha época. Fiz esse tombamento do casario todo da cidade, do interior da ilha e aqui, porque eu estava na prefeitura, eu nunca me esqueço, chegou todo dia eles botavam uma casa dessa no chão, era uma loucura, né? O setor imobiliário. Sim.
Eu disse, cara, aí uma vez botaram de um membro do MDB. Eu disse, cara, chamei a Silvia Lenz, que era presidente do IPUF. Ô Silvia, vamos preparar um presente para o fim de ano para essa cidade. Em 86, o primeiro ano que eu fui prefeito. Uhum. E aí eu dei uma canetada, tombei 600 casas num decreto. Um ato só. Num ato, que é todo esse casario de Esteve Júnior, ali Conselheiro Mafra, ali quem vai para o hospital, e ainda casas isoladas. E também, como compensação, a gente isentou de pagar IPTU essas casas tombadas e criamos aquela lei do solo criado. Um cara tinha uma casa de, vamos dizer, de 700 metros, ele podia vender aquele espaço para construção civil. Não sei se o cara ia construir 11 andares, ele construiria 12 comprando o direito da metragem quadrada daquela... Contrapartida, né? Para compensar o cidadão que teve a sua casa tombada, porque também criou uma revolta, assim, uma rejeição em função do cara que tinha aquilo ali, puta, eu vou vender essa casa, eu vou fazer um prédio aqui, financeiramente era negócio, mas acabava com essa história, essa característica açoriana da cidade de Floripa. Né? Outra coisa importante, por exemplo, uma coisa que me dá muito orgulho, são as barcas da Costa da Lagoa. Eu tombei a costa como patrimônio natural, proibi estrada, que na época o pessoal se revoltou muito, né, e criamos o primeiro transporte coletivo marítimo da cidade. Quem construiu aquelas barcas foram a Concap, as primeiras. Sim. Eu comprei uma lá de Garopaba, tal, e as outras 3 a prefeitura construiu. E depois nós criamos a cooperativa. A cooperativa foi criada lá atrás da minha casa, numa garagem que eu tenho, porque já tinha gente interessada em explorar. Nós criamos uma cooperativa que é a Copebarco. Copebarco, claro. Que é explorada pelos pescadores da Costa da Lagoa. Hoje é um lugar diferenciado na ilha de Santa Catarina, né? É onde há um turismo, há outras ocupações também, mas naquele tempo ou fazia-se isso ou ia ser só a trilha, né? Claro. Ou barco aí de pequeno porte e tal, né? De fim particular, de cunho particular. Claro, né? Claro. E, por exemplo, a rede de esgoto da Lagoa. A primeira rede de esgoto na ilha de Santa Catarina, tirando a base aérea que tinha uma rede de esgoto própria, foi a rede de esgoto da Lagoa, que foi inaugurada quando eu fui prefeito municipal. Então, na época era para 970 casas. A lagoa de estabilização de tratamento é ali nas dunas da Lagoa. Né? Isso fazem 87 eu inaugurei. Faz o quê? 37 anos. Né? Tu imagina se não tivesse a rede de esgoto na Lagoa. E outra coisa que eu acho que eles estão... É um assunto que está na pauta aí, a questão da mobilidade de Florianópolis. Uma semana atrás tem um seminário aqui da Floripa Amanhã. Sim. Né? Trouxeram lá o curitibano ali, o japonês, Taniguchi. Que exatamente. Cássio Taniguchi. Só que eu acho que é perda de tempo, sabe? Você ficar discutindo isso, aquilo. Claro, todo mundo está bem intencionado, buscando uma alternativa. Enquanto começarem a construir prédio no interior da ilha, não adianta, não vai resolver o problema do transporte. Eu, quando cheguei na prefeitura, tinha uma lei da época do Cláudio Ávila, que o Cláudio foi prefeito antes de mim. Né? Ele voltou, ele se incomodou com o Esperidão, que era o governador, ele foi para a Assembleia, ele era deputado junto comigo, o Piazza assumiu a presidência da Câmara, assumiu a prefeitura, ele era o presidente da Câmara. Inclusive foi ele que me entregou a chave da cidade. E na época eu cheguei, tinha uma lei que permitia 12 andares no interior da ilha. Isso em 87. No primeiro ano, não, em 86. No primeiro ano eu tentei derrubar esses 12 andares, aqui na Câmara Municipal, que funcionava lá embaixo. A Câmara não aprovou, a pressão do setor imobiliário. Segundo ano, em 87, eu tentei de novo, não consegui. Em 88, eu mobilizei as comunidades, a gente criou muitas associações de moradores e conselhos comunitários, porque nós tínhamos um orçamento participativo.
Eu também foi um projeto que a gente discutia o orçamento nos bairros. Nas né? comunidades. Porque nós fizemos eleição direta para intendente, foi feita eleição direta para os administradores regionais e direção de escola também. As diretoras de escola, os intendentes acabaram. Mas até hoje as escolas, não só da prefeitura, primeira eleição direta de diretores de escola foi feita no município de Florianópolis, em 87. Né? Hoje até o Estado faz eleição direta para, entende? Já tentaram tirar essa coisa toda, mas o pessoal se mobiliza e não deixa. E perdi o fio da meada. Não, você estava falando lá da questão dos 12 andares. E aí no último ano, em função dos conselhos comunitários, nós enchemos a Câmara, eles acabaram com os 12 andares no interior da ilha. Recuaram para 10. Hein? Recuaram para 10. Não, acabaram. Não tinha. Depois o Bulcão veio, depois do que o Esperidão ganhou para prefeito, mas ele largou a prefeitura para ser candidato a presidente da República. Foi. E aí assumiu o Bulcão Viana. Aí o Bulcão passou para 4 andares, o interior da ilha. Né? Que era até razoável. Satisfatória. Só que, tu imagina, hoje, você vai lá agora, são 4h30, 5 horas, tu vai lá para o norte da ilha. Tudo engarrafado. Lagoa engarrafado. Campeche engarrafado. Isso não tem prédio de 12 andares. Tu imagina se nós tivéssemos prédio de 12 andares. E agora, com a nova alteração do plano diretor, eles vão permitir aumentar de novo o gabarito no interior da ilha. E o acesso que nós temos hoje para o norte da ilha é o mesmo de quando eu nasci. Para a Lagoa é o mesmo, para o Campeche é o mesmo, para o sul da ilha é o mesmo. Então, ou você dá um breque também na altura dos prédios do interior da ilha... Tem que investir em mobilidade, já estão discutindo aí... Pois mas aí metrô, né, trem. Não, tem que ter transporte urbano, tem que ter transporte coletivo que não tem, mas enquanto não tiver transporte coletivo, eu vou te dar, o Itacrobi, nunca tive problema de trânsito no Itacrobi. Nesses últimos 10 anos fizeram mais de 200 prédios no Itacrobi. Depois das 3 horas da tarde, ali no cemitério, está tudo engarrafado, entendeu? Então, eu acho, se não houver a questão do planejamento urbano, com novas rodovias, com transporte de massa, como metrô de superfície, ou outra alternativa, como transporte marítimo também, né? Que nós temos uma baía enorme aí, pode muito bem se trabalhar essa questão. Essa cidade vai parar, vai ser um estacionamento permanente parado. Uma situação muito delicada mesmo. Quem viver verá. Foram 4 mandatos em Brasília e uma das principais bandeiras do senhor lá foi a questão do terreno de Marinha. Né? Como é que foi essa experiência em Brasília? Quase 2 décadas em Brasília. Muita gente diz que o político, o parlamentar eleito vai para Brasília e desaparece. Né? Está lá num aquário mais amplo, tem 512 deputados, senadores e não se destaca. Nos mandatos do senhor, a gente viu muita coisa sendo debatida em torno do terreno de Marinha. É que na época que eu fui federal, como estadual aqui, não tinha esse negócio de emenda, até tinha, né? O deputado tinha direito a uma emenda, mas era uma coisa assim, meio que... para ter uma participação no orçamento, não simbólica. Hoje, quem comanda o orçamento do governo federal é o Congresso. Sim. Cada deputado tem direito a 20 milhões, mais o orçamento do relator, mais o orçamento... hoje virou A função do deputado é legislar, é reivindicar, é fiscalizar o executivo. E a Câmara também. Eu, quando fui vereador, o vereador não tinha participação em cota do orçamento. A Assembleia também não tinha participação, sim, entende? E hoje tudo, se negocia muito em função de dinheiro, né? Eu não peguei muito isso, entende? Bem porque eu tinha eu fui o Fernando Henrique, quando eu fui... primeiro mandato meu foi com Fernando Henrique, né? Foi com Lula, foi com Fernando Henrique. O segundo foi com Lula. Eu tinha muita independência. Eu tive alguns arranca-toco com o Luiz Henrique por causa da minha independência com respeito
as minhas posições de votação no Congresso. Então, eu não liberava muito dinheiro, porque só liberava dinheiro aquele que votasse com o governo, votasse com o Fernando Henrique, votasse como o Lula queria. E às vezes eu discordava do... Né? Que é salutar. Eu acho que eu acho que o deputado tem que ter uma certa independência, né? Mas em Brasília, por exemplo, eu quando fui para Brasília a primeira vez, que foi em 89, eu tinha um folder de campanha que era a luta pelo contorno da região da Grande Florianópolis. Em 89, eu tinha um panfleto que era um contorno feito até meio matado, mas feito à mão, que era o entrar em Biguaçu e sair depois de Palhoça, que é esse que estão inaugurando agora. Tu vê, isso em 89. E até entrei na Comissão de Transporte da Câmara Federal para lutar por isso. Né? E demorou esse tempo todo, essa coisa toda. E outra coisa que eu também queria muito era a questão do transporte ferroviário no Brasil. Não é possível que o Brasil não tenha transporte ferroviário, né? É só rodovia, caminhão, rodovia. A Europa inteira, a estrada é para automóvel, a ferrovia que carrega a carga, né? Sim. E o Brasil não tem. A questão do transporte marítimo, que é um mar desse tamanho lá da Amazônia ao Chuí, e você não tem transporte muito marítimo, muito pouco, né? Muito pouco. E ferrovia, então... Isso foi um erro na época do Juscelino, quando resolveu valorizar o automóvel, né? E entrava muito dinheiro na época da ditadura também, a época do milagre brasileiro, mas entrava dinheiro para quê? Para ferrovia, para transamazônica, para isso. Por quê? O dinheiro vinha, mas quem é que vendia o asfalto? Eram eles, vendia o caminhão, vendia o trator, vendia... Tendo o dinheiro ia e voltava para as multinacionais que forneciam todos esses equipamentos, né? Então, em Brasília, eu peguei muito nesse aspecto, né? Não tive muito êxito nisso, e depois acabei me envolvendo, que eu descobri uma época no Diário Oficial, uma medida provisória do Fernando Henrique Cardoso que alienava todos os terrenos de marinha no Brasil. Eles criaram essa medida provisória, era o seguinte... A União citava, você ocupando o terreno de marinha, hoje o terreno de marinha se ocupa no Brasil inteiro, já se ocupava, historicamente se ocupava, né? A Conselheiro Mafra era terreno de marinha, a Beira-Mar, a Bocaiúva era terreno de marinha, todo esse pessoal. O interior da ilha tudo ocupava na beira da praia, essa coisa toda. Na época não tinha uma legislação que proibisse isso, Sim. Entende? E o governo resolveu vender esses terrenos de marinha. Então, para vender, ele teria que primeiro fazer um levantamento para ver o que era, porque essa linha que definiu os terrenos de marinha é uma linha de 1831, uma linha do pré-amar, né? Muito antigo. Muito antigo. É uma linha meio simbólica, de 33 metros, além de uma média de maré. 33 é porque, na época, a finalidade da proteção era contra uma guerra dos espanhóis, dos portugueses, dos ingleses, e 33 era a distância que ia a bala de canhão, uma coisa assim meio... Sim. que hoje não tem mais sentido isso, né? Então, ele começou a treinar técnico da Caixa Econômica Federal, né, para preparar a venda desses terrenos. Foi aí que eu me envolvi nisso aí, né? Questionamos muito essa medida provisória, mobilizamos o litoral brasileiro praticamente todo, e foi suspenso essa venda, que era uma decisão assim para vender tudo numa paulada, entende? Só. E em cima disso também, nós tínhamos um problema mais sério na ilha de Santa Catarina, que não era só os terrenos de marinha, eram os terrenos alodiais. Os terrenos alodiais são aqueles que não são de marinha, são os terrenos interiores, né? Porque aqui na ilha de Santa Catarina, aí eu acho que foi uma comida de barriga dos constituintes de 88, que diz que todas as ilhas pertencem à União. Eles não fizeram uma diferenciação entre uma ilha costeira, que tem sede de município. Como é que a ilha de Santa Catarina podia... Aqui tem plano diretor, aqui tem sede do município, Tribunal de Justiça. Independência administrativa. E sofreu um processo histórico de colonização, não é uma coisa que você invadiu uma ilha ali, entende? E aí eu consegui aprovar uma emenda constitucional
É difícil você aprovar uma emenda constitucional. Muito difícil. A tramitação já é complicada. Depois que eu fui deputado, desse tempo, eu não conheço ninguém que aprovou a emenda constitucional de Santa Catarina, entende? Que é uma emenda constitucional que alterou o inciso 4º do artigo 20 da Constituição, que retirou da União as ilhas que têm sedes do município, que é o caso de Ilha de Santa Catarina, Vitória do Espírito Santo, São Luís do Maranhão, São Francisco do Sul. Por quê? Porque na época tu tinha o teu terreno ali, tu tinha posse, mas tu não podia fazer a matrícula, tu não podia fazer a escritura, sim, entende? E tu não podia fazer, o dono era a União. Sim. Então você não podia dar como garantia para fazer um financiamento na Caixa Econômica Federal, e nós aprovamos essa PEC e hoje as pessoas podem fazer uso capião, né? Pode fazer até em cartório. Recentemente alteraram e você pode fazer uso capião em cartório. Eu acho que esse foi um projeto importante para a Ilha de Santa Catarina, foi uma boa decisão. Eu vejo o tamanho do nosso litoral e são 4 ilhas representativas, e essa emenda constitucional acabou trazendo uma garantia, uma proteção. Muita gente legalizou, né, a sua propriedade que era de posse, né? Hoje você tem a matrícula, né? Tem o documento. Para a gente quebrar um pouquinho o protocolo, jogou futebol na vida? Rapaz, eu era apelidado do Pelé Branco do Colégio Catarinense. É mesmo? Não, eu jogava mais ou menos, né? Quem eram os amigos que jogavam bola naquela época? Eu conheci bem o Oberdan, o pai dele era meu professor de educação física no Colégio Catarinense. Ele foi goleiro, né? Hein? O pai dele foi goleiro profissional. Foi, era professor de educação física também, né? Legal. Lá no colégio, né? Era um grupo ali de amigos, a AD tinha um time bom de... A AD era um... Associação Desportiva Externato. Exatamente, era um time bom do Colégio Catarinense. Joguei muito na Lagoa, aquela coisa, né? Na praia também, né? Tinha uma galera que jogava na Joaquina. A Joaquina é um lugar bom para jogar bola também à noite, né? É isso aí. E essa vida que está chegando aos 80 anos daqui a pouco, hein? Pois rapaz. Curtindo os netos. 5 netas. 5 netas e não veio um neto, hein? Não. Mas tá bom, 5 meninas lindas, tá ótimo. Todas lindas, todas maravilhosas. Né? Todas parecidas com o avô. Todas têm olho claro, né? Todas, né? Todas têm olho claro? Não, eu acho que... Só do André que não, né? Eu acho que a Isabela não. As demais todas. Todas. Não, a Juju também não. A Juju também não. A Juju também não. A Juju também não tem olho claro. As duas da Luísa tem de certeza. Absolutamente. E olha, a memória tá boa, hein? Tá funcionando bem. Conseguimos aqui nesse... nem tudo funciona bem, mas a memória... Quase 1 hora de programa, conseguimos falar bastante da sua vida, da sua trajetória, né? Não só na política, mas o início da vida, as dificuldades da Lagoa, né? O trabalho, o sacrifício, porque nada cai do céu, né? Nada cai do céu. E a cidade mudou muito, né? Eu fui essa semana agora... O velório de um amigo meu, o primeiro sócio que eu tive, Hélio Manara. Eu até sou Avaí por causa do Hélio Manara, né? Porque eles tinham, o pai dele, o seu João e a dona Lula tinham Hélio Manara Pérez. Eles tinham uma casa de praia na Lagoa. Então ele me convidava para vir ver o jogo do Avaí. E ele morava no lado do campo ali do Avaí. Do Adolfo Conde. A casa... uma casa alta, e eu via o jogo ali. O meu pai era figueirense, então geralmente a gente puxa o time do pai, né? Sim. Como eu vinha ver o jogo do Avaí ali com o Hélio Manara, e acabei torcendo para o Avaí. E depois, nesse enterro lá, eu vi a cidade. A gente não vê, tu não conhece mais ninguém da cidade, né? E eu moro na Lagoa, que era um lugar de mané. Hoje eu vivo o dia inteiro na Lagoa, nos cafés ali. Tu não encontra ninguém da Lagoa, porque tu só encontra as pessoas daqui da cidade, assim, que tem história, que são manés, assim, de origem, de família tradicionais. Quando morre uma pessoa mais velha, como o caso do enterro do Hélio, que conseguiu juntar gente que eu não via há mais de 15 anos, 10 anos, procissão do Senhor do Espaço também. E no jogo do Avaí do Figueirense. Entende? Porque no dia a dia tu não vê mais. A cidade sofreu. Eu pergunto muito quando eu vou nos cafés, em restaurante,
A origem das pessoas que estão me servindo ali, tá muita gente do Nordeste que vem atrás de trabalho, entende? É do Pará, da Bahia, todo mundo vem buscar oportunidade de trabalho aqui, que é uma coisa boa, eu acho, Sim, entendeu? Sim. Mostra a riqueza que nós temos, né? Temos de oportunidade e de braços abertos para receber todo mundo. Eu acho que o Manezinho é isso. Mas eu estava falando de esporte, eu na campanha de 85, o Esperidião era o governador. O Esperidião era Avaí. Sim. E o Lauro Búrigo, que no final virou um grande amigo meu, era muito ligado ao Esperidião. E eles fizeram um quadro como esse aqui, ó. Quadro verde, o Lauro Búrigo com giz, junto com o Toninho, que era o centroavante. Toninho Quintino. Eles começaram a fazer um quadro, assim, comparar o campo e o futebol com a campanha. Como é que o Chiquinho ia ganhar a eleição? O Beck dava para o Toninho corria, passava para o outro, tentava gol. Gol era a vitória do Chiquinho. Sei. Esse quadro foi para a campanha eleitoral umas 3, 4 vezes. Um dia eu estou em casa, faltava um dia para acabar a campanha. Me liga o Albeneir, que eu não conhecia. Andrino, nós combinamos aqui para fazer um programa para ti. Mas tu tem que chegar aqui a 1h30, porque o Bezerra também é Chiquinho. O Bezerra também era ligado ao Esperidião, aquela coisa. O Bezerra, o Bezerra não vai deixar nós gravar, mas tu chegar a 1h30, o time inteiro está aqui, nós vamos gravar para ti. Eu peguei um amigo meu que trabalhava com a televisão, fui lá no campo, eles estavam tudo me esperando no meio de campo. O Figueirense. Figueirense. E eu era Avaí, né? Sim. Mas o Figueirense se ofereceu, aí o Albeneir juntou todo mundo e fizeram uma manifestação tudo junto, dia 15, o gol da vitória, vai ser o 15, bababá. E foi o último programa meu de televisão, foi o programa do Figueirense. Olha só. Acabei criando uma amizade muito grande com o Albeneir e com o Figueirense, com a Coloninha, tudo em função desse programa eleitoral. Na verdade, a gente tem o nosso time, né? Mas quando se vive a cidade, você precisa se relacionar com todos. Isso aí. E foi assim, enquanto o senhor também foi deputado, né, circulava pela cidade toda, pelas extremidades, enfim. Para a gente fechar, eu queria falar um pouquinho sobre o seu pai, o velho Andrino, que foi, né, muito reverenciado nessa cidade por tudo que fez em torno da Lagoa, do crescimento da Lagoa, né? Muita gente chamava o velho Andrino de dono da Lagoa, né? Que lembranças temos do velho Andrino? Não foi só o meu pai, né? Teve outras figuras ali, né? A família, o Arlindo, né? Da Pioneira, sim, que era a origem da Lagoa, o meu tio, o Damião. O primeiro restaurante da Lagoa foi no meu pai. Não é ali, o Andrino, era lá na praia. Dunas, restaurante em Dunas. Era um barzinho, Dunas, onde quando chovia também, a maré enchia, não passava ali na Lagoa. Foi o primeiro restaurante, depois foi o seu Isaac, que é o pai do Arlindo da Pioneira. Sim. Depois foi o Isauro Veras também, que foi presidente do Avaí. Eles são parentes, né? São parentes de vocês. Ele era casado com a irmã do meu pai. O Isauro Vera foi o segundo restaurante, o Isaac, depois foi o Damião, que era o Oliveira, que ainda está ali. E depois o meu pai tinha lá na praia, que foi o primeiro, que foi o Dunas Restaurante. Eu trabalhei no Dunas, eu tenho fotografia, eu com 12 anos lá trabalhando. No Dunas. E depois o meu pai construiu o Andrinos. Claro, o meu pai tinha caminhão, o primeiro caminhão da Lagoa, foi o primeiro carro, né? Um Fargo, um Studeberg, sei lá. E caixa seca, que é difícil trocar marcha e tal. Sim. E pegava 2 canoas, botava um caminhão, ia pescar no Rio Grande do Sul. Os manezinhos daqui, os pescadores, iam pescar muito no Rio Grande do Sul. Cabral lá, o Cabral? Claro, o Cabral. Era Praia do Cassino, São José do Norte. Eles iam para lá, constituíam outra família. Às vezes não voltavam, às vezes ficavam com a família lá, outra família aqui. Entendeu? E o meu pai ia muito de caminhão e levava eu fui num caminhão desse, 2 canoas bordadas em cima, essas canoa bordada é feita de um pau só, de um garapuvu, uma árvore dessa, sim, né? E o pescar lá, essa coisa toda. E depois do meu pai teve a
Primeira geladeira, já te falei, primeiro rádio, primeiro caminhão da Lagoa, essa coisa toda. Mas a Lagoa teve outras pessoas que destacaram, claro, junto com meu pai, essa coisa toda. E também eu acho que daí, como ele teve um filho que se envolveu com a política, que era eu, Andrino, por exemplo, eu quando era menino não era Andrino, era Edson. Sim. Né? Depois pegou o Andrino, que pode ser que seja um nome mais forte, ficou Andrino. Eu até eu quando vim estudar aqui no Colégio Catarinense, todo mundo me chamava de Lagoa. Na realidade, os meus amigos de juventude, de mergulho, de colégio catarinense, todos eles me chamam de Lagoa até hoje. Até hoje. E quando eu era prefeito, que a minha secretária, Maria Elisa, chegava lá no meu gabinete e dizia, ó, prefeito, tem um cidadão perguntado, queria falar com Lagoa. Eu já dizia, ó, entra. Quando era Lagoa, eu já sabia que era meu amigo histórico, entende? Quero falar com o prefeito. Aí eu já sabia que era... Era bucha. Não sei se bucha, mas não era meu amigo. Não era um tão pessoa... próximo. Exatamente. Eu vi o Espiridião algumas vezes ligar para o senhor, ó, ô Lagoa. Né? A forma carinhosa. Edson Adrião Andrino de Oliveira, o Lagoa. Muito obrigado pela presença aqui no Café e Prosa. Acho que a gente contou bastante história dessa nossa cidade. Só com respeito ao Adrião, é que a minha mãe tinha mania, tinha aquelas folhinhas que você tirava, cada dia era um nome de santo. Sei. Então ela dava o nome do que ela queria dar, Edson Andrino, e dava o nome do santo. E por coincidência eu nasci no dia do São Adrião, e aí acabei recebendo o Adrião. É 20 ou 21 de dezembro? É 18 de dezembro. Não, 18 de dezembro. Todos os meus irmãos têm o nome primeiro e o nome de santo o segundo. O Lelo tem também? Aurélio Tertuliano de Oliveira. A minha mãe escolhia, não queria nem saber o nome, era santo, largava. O Caçula também tem? Tem. Não, o Caçula é Andrino, dia de São José, também tem. Tem também. Maravilha. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, o Bion, tá? Estamos à disposição. Maravilha. A responsabilidade técnica de Vitor Guimarães e Lucas Gonçalves e a supervisão, a direção geral da TV Câmara da jornalista Carla Silveira. Um abraço.